Tá desligado seu microfone, Leandro. Muito boa tarde, pessoal. Sou o professor Leandro, agradeço a presença de todos vocês nesse encontro online mais uma vez. Bom, pessoal, eu tenho conversado com muitos de meus alunos aí nos últimos dias e uma das coisas que o pessoal sempre relata é que gostariam de ouvir, falar e também de conversar mais sobre depressão, sobre ansiedade, entre outras coisas. Então, na tarde de hoje, eu convidei uma pessoa para lá de especial para estar conversando com a gente, trazendo uma mensagem muito bacana sobre esse e sobre outros assuntos também. Então, para quem não o conhece, o Padre Nivaldo, ele fazia e continua fazendo um trabalho muito bacana com os jovens e com a comunidade. No momento, ele está em Foz do Iguaçu, e sempre teve uma linguagem que conseguia cativar muitos jovens e fazia com que os jovens quisessem ouvir essas palavras, trazendo sempre uma linguagem muito clara sobre as vivências, questões, problemas do nosso dia a dia, né? Então, seja muito bem-vindo, Padre Nivaldo. Fique à vontade para estar conversando com os nossos jovens. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, caros jovens, adolescentes que estão nos assistindo. Eu sou o Padre Nivaldo e com um grande carinho acolhi esse convite para estar falando com vocês nessa tarde. E a gente vai falar um pouco sobre a gente ser muito angustiado, a gente ter as nossas depressões, a gente também sempre está nessa vida corrida, nessa vida que a gente nunca para, né? Nesse sentido. Mas, para que a gente possa entender um pouco, é preciso refletir por que a gente sempre está cansado, a gente está deprimido, por que muitas vezes a gente está triste, com essa ansiedade também, né? A gente precisa entender que existem alguns pequenos detalhes na nossa vida, sabe? Sobretudo dentro de uma linguagem mais filosófica, né? A gente pode falar alteridade, né? A gente está se fechando cada vez mais no nosso mundo, cada vez mais no nosso cantinho. A gente se comunica tanto com as pessoas, mas a gente está longe, mas nós não conseguimos mais ficar perto das pessoas, né? Falta essa alteridade, esse carinho, esse respeito com o outro, né? Essa responsabilidade, esse espírito de comunidade, esse espírito de grupo. A gente precisa, né, voltar a isso, sabe? E o outro é que nós, seres humanos, estamos muito insensíveis. É uma insensibilidade muito grande. Eu acredito que seja isso. É claro que existem várias teorias, né, do porquê a gente anda muito angustiado, até mesmo deprimido. Mas a minha fala vai nesse aspecto, né? A gente precisa se aproximar mais das pessoas, como, por exemplo, do pai, da mãe, dos avós, né? Muitos de vocês têm os seus avós. Se aproximar, inclusive, sabe, dos nossos amigos. Eu lhe pergunto, assim, se nós estamos realmente vivendo uma verdadeira amizade com os nossos amigos, que nós dizemos que são os nossos amigos, né? Então, a gente precisa ter essa proximidade, essa coletividade, essa colegialidade, muitas vezes se fala, né? Essa união, essa participação, esse espírito de comunidade, seja lá qual for o seu jeito de entender comunidade, né? E também essa insensibilidade, estamos insensíveis a tudo que está acontecendo no mundo. Sendo assim, eu tenho aqui uma fala, de repente muitos de vocês, assim como eu, gostam de assistir filmes, né? E aí tem um filme que se chama Avatar. Eu acredito que a maioria de vocês assistiram esse filme no Netflix, sei lá, nem sei se tem Netflix também, né? Ou no cinema. Eu fui no cinema assistir o Avatar, né? Com a minha mãe. E esse filme, ele é baseado numa tribo africana, né? E nessa tribo africana, as pessoas elas são muito felizes. Não existe depressão, não existe angústia, não existe uma vida agitada como a nossa.
E o Avatar, ele foi criado esse filme em virtude dessa tribo. Nome da tribo é Tribo de Natal. E ele fica no hemisfério sul da África, na África do Sul. E ele foi, assim, a base desse filme Avatar. E nessa tribo existe o Eu Vejo Você, que inclusive é uma expressão que acontece no filme Avatar. Eu vejo você. Então, quando as pessoas elas se cumprimentam, né? Ou quando elas precisam fazer uma saudação a alguém, sobretudo quando elas têm uma intimidade muito grande. Vamos tomar, por exemplo, eles não falam eu te amo, né? Eles falam eu vejo você. O eu vejo você é mais importante do que eu te amo. Esse eu vejo você é o que permeou todo o filme do Avatar, que é a base dessa tribo do sul da África. Eu vejo você. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente se preocupa com as nossas dores e não nos preocupamos com as dores do outro. E esse, de repente, seja um dos grandes problemas da humanidade hoje, a gente se preocupar simplesmente com as nossas dores. A gente vê, por exemplo, hoje, não tem como vocês não se sensibilizar com o Afeganistão. Gente que, gente que não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde tomar banho, não tem onde fazer as suas necessidades fisiológicas, elas não têm onde repousar, não tem um sofá, não tem uma TV, não tem uma casa, e a gente muitas vezes somos insensíveis. E somos insensíveis ainda mais quando a gente reclama, por exemplo, da casa do pai, da casa da mãe, da comida que o pai, que a mãe coloca muitas vezes na nossa mesa, reclama do quarto, do chuveiro, da casa, disso ou daquilo, entende? Isso nos torna pessoas insensíveis. A gente está muito reclamão. Vamos usar uma palavra assim mais jovial. A gente tem reclamado demais as coisas, sabe? A gente olha muito para as coisas ruins. É claro que a gente não tem uma vida perfeita. A gente gostaria que as coisas fossem melhor, a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas as coisas não estão tão ruins assim, caros jovens. Você tem uma casa, você tem um chuveiro, você tem um banheiro, você tem uma cama, você tem um prato de comida, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm a oportunidade de comer pizza, comer lanche, tomar um refrigerante, tomar um suco. A gente tem água tratada, gente. Então, uma das coisas assim que tem levado as pessoas à depressão, à ansiedade, à angústia, à tristeza, é que está reclamando demais das coisas. Reclama de tudo, a gente reclama de tudo e de todos. Todo mundo a gente está reclamando do trabalho, está reclamando do pai, da mãe, do namorado, da namorada, dos amigos, do padre, do pastor. A gente está sempre reclamando. Então é um dos motivos pelos quais a gente precisa entender esse sentido da importância da nossa insensibilidade. A gente não vê mais a dor do outro, né? A gente só quer saber da nossa dor. E quando a gente é capaz de ver a dor do outro, a gente acaba percebendo que essa nossa dor é mínima, pequena, né? O que você sofre? Qual é a dificuldade mesmo da sua vida? Qual? Se você tem o mínimo necessário para você viver. Bom, mas ainda sobre essa tribo e sobre o filme do Avatar, né? O que significa ver esse eu vejo você? É reconhecer o outro como semelhante. E esse é um outro problema, sabe? A gente que sempre quer ser mais bonito, a gente sempre quer ser mais rico, a gente sempre tem uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, um perfume melhor, um relógio melhor, um tênis melhor. Então, a gente precisa reconhecer o outro como semelhante. Eu e você, nós somos iguais. Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Nós somos meramente seres humanos e somos todos iguais. Quando Deus criou todos nós, Ele criou todos iguais. Somos todos iguais. Somos todos irmãos. Somos todos da mesma família. Então não existe por que a gente ser prepotente, arrogante, soberbo, ter um tom de superioridade. Não existe isso. Nós somos todos iguais. Então é preciso quando a gente fala, eu vejo você,
fugiu o meu chinelo aqui. Eu vejo você, significa que nós somos iguais. Você não é melhor e nem pior do que eu. E é importante a gente ter isso, sabe? Sobretudo vocês que estão começando nessa vida de trabalho, vão começar essa vida de trabalho, vocês vão ter a conquista de vocês. Vocês vão chegar num patamar alto, no primeiro lugar de uma empresa, no alto patamar de uma empresa, entende? Mas não é você desejando as coisas alheias, com ambição que você vai, com o espírito de você trair as pessoas, que você vai conseguir. Não, é com muita tranquilidade e serenidade de reconhecer que nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Quando você fala também dessa tribo que fala eu vejo você, se trata também, queridos irmãos e irmãs, de ir além da superfície. A gente muitas vezes, quando a gente olha para as pessoas, a gente olha para o aspecto físico, pelo cabelo, pelo olho, pela roupa. A gente olha muito as pessoas pelo aspecto meramente físico. Mas hoje o que vale é o que existe dentro da cabeça. Tem gente que é bonita, tem gente que se veste bem, tem gente que tem roupa de marca, mas o coração é vazio e a cabeça é oca, entende? A pergunta que eu faço para vocês é: do que adianta você ter tudo, roupa, maquiagem, perfume, etc, etc, parecendo uma árvore de Natal, tudo emprequitado, mas, bom, vamos lá, né? Sendo que você tem um coração vazio e uma cabeça oca. O que nos importa hoje é que a gente tem um coração solidário e uma mente aberta, uma mente completamente capaz de saber dialogar, né? Tem gente que é ferro e fogo, as coisas têm que ser assim. Costumo dizer que muitas vezes tem gente que sofre com a síndrome da Maria Gabriela. De repente não seja muito do tempo de vocês, mas tem uma música que fala: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, gente, a gente está num processo de evolução. A gente todo dia está crescendo, nós temos que evoluir. E nós não podemos achar assim que eu vou ser assim, vou crescer assim, vou morrer assim, e tem que ser assim. A gente tem que ter uma mente capaz de dialogar com as pessoas. Então, quando a gente olha para alguém, é preciso olhar para o coração da pessoa e olhar para a mente da pessoa. Então, é isso que a gente precisa, quando a gente fala, eu vejo você. Eu vejo você também, queridos irmãos e irmãs, caros jovens, no sentido de compreender, né? No sentido de compreensão. É preciso compreender as pessoas. Olha, nem todo mundo vai ser do jeito que você quer que seja. E nem todo mundo é como você. Então, muitas vezes, jovens, adolescentes, ficam emburradinhos, ficam tristinhos, ficam... Porque o pai não é do jeito que tem que ser, do jeito que ele quer. A mãe não é do jeito que as coisas têm que ser. Às vezes o patrão, às vezes os amigos, às vezes os irmãos, às vezes o namorado, às vezes a namorada. Gente, parem de querer que as pessoas sejam como vocês. A gente não é marionete, sabe? Marionete, aquele negócio que fica assim. A gente não pode ficar manipulando o que as pessoas têm que ser. É preciso compreender, né? De repente a gente não tem o melhor pai, a melhor mãe do mundo, sabe? Mas é preciso compreender as pessoas. Elas nunca serão como você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Então, e muitas vezes entra depressão, entra angústia, entra tristeza, porque aquela pessoa não é do jeito que eu gostaria de ser. Olha, quem geralmente faz isso, ela se decepciona, porque nós seres humanos decepcionamos as pessoas. Eu, como padre, decepciono as pessoas, né? Eu tenho as minhas qualidades, as minhas virtudes, mas muitas vezes eu também decepciono as pessoas. E assim como muitas pessoas me decepcionam, mas é preciso entender que as pessoas precisam ser compreendidas como elas são. Bom, quando se trata do eu vejo você, é preciso também ter um sentimento de acolhida. Porque às vezes o outro não tem a mesma opção sexual que você, ela não tem a mesma cor que você, ela não tem o mesmo status que você, ela não é, muitas vezes, inteligente como você. As pessoas são diferentes e é preciso, então, ter um tipo de acolhida, entende? Acolher as pessoas que são melhores do que a gente, né, no sentido, e que muitas vezes a gente tem que entender esse sentido de acolher as pessoas todas. Nós não podemos ter nenhum tipo de estereótipo, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né?
O preconceito, a mente preconceituosa é uma mente muito depressiva também. É uma mente muito angustiante, que vive nessa ansiedade, nessa angústia. Então, gente, sejam pessoas de acolhida. A gente tem, eu falo agora como padre, né? O Senhor Jesus Cristo acolheu as crianças, acolheu o cobrador de imposto, acolheu prostituta, acolheu leproso, acolheu mulheres, acolheu todo mundo. Quando a gente tem esse espírito de acolher os outros, né, sem olhar os defeitos delas, é impressionante a diferença que faz em nossa vida. A gente não pode olhar alguém meio mal vestido que a gente já está olhando torto, que a gente já está criando um certo tipo de preconceito. Então, acolher as pessoas. Quando a gente fala eu vejo você, é preciso entender que eu vejo a dor do outro, né? Não sei, faz tempo que eu não vou para Medianeira, assim, quando eu vou é muito rápido, mas aqui em Foz do Iguaçu tem muitas pessoas pedindo dinheiro na rua. Eu ajudo uma vez ou outra, né? Não dá para ajudar porque senão eu ando muito nos semáforos da cidade de Foz. Mas se você vê alguém passando fome, alguém que não tem o que comer, não tem o que vestir, e você não tem um mínimo de sensibilidade de sentir dor, né? Esse é um coração deprimido, esse é um coração angustiante, esse é um coração que não é capaz de olhar para a pessoa. Todo mundo tem as suas dores. Um outro momento, assim, outra coisa que a gente pode falar é preciso olhar também o potencial. Olha, o professor Leandro, ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo, o meu pai, a minha mãe. Eu faço uma pergunta: há quanto tempo vocês não elogiam alguém? Elogiar alguém? Na frente, em público das pessoas, assim, olha, parabéns, você é um ótimo profissional, você é um ótimo aluno, você é um ótimo pai, você é uma ótima mãe, você é um ótimo namorado, uma ótima namorada, um ótimo amigo. Há quanto tempo a gente não elogia alguém? Todos nós, como temos defeito, temos qualidades. Todos nós temos qualidades. E é preciso olhar para a qualidade das pessoas e reconhecer, olha, que bom que existem padres que são melhor do que eu. Tem padre que sabe cantar, tem padre que está levando a palavra melhor do que eu, alcança melhor do que eu, mais pessoas. Que bom que existem padres melhores do que eu. A gente não pode ter esse senso de inveja, de ciúmes, de existe alguém melhor do que eu. Que bom que existe alguém que é padre melhor do que eu, que faz um serviço melhor do que eu. Então, é preciso elogiar as pessoas. E elogiar as pessoas. Aí eu pergunto para vocês não gostam de ser elogiado? Eu gosto muito quando alguém vem e fala, padre, a sua homilia foi muito boa hoje, o seu trabalho está tocando na minha casa, na minha família, que bom que o senhor vai lá visitar os doentes, fazer... A gente cria uma força, dá uma energia quando somos elogiados. E é o mesmo com as pessoas, é preciso elogiar as pessoas. O eu vejo você também significa aceitar tudo que a pessoa é. Se ela tem o nariz torto, se ela é careca, se ela tem sobrancelha, se ela é feia, se ela é bonita, se é pobre, se ela é rica, se é branco, se é negro, se tem cabelo grande, se tem cabelo pequeno. É aceitar a pessoa tudo como ela é. Né? Vamos falar numa linguagem mais assim de vocês, né? Hoje, quando vocês vão postar foto, sobretudo as meninas, né? Que faz? Coloca um filtro, né? A gente coloca filtro nas nossas fotos. É a moda hoje colocar filtro em foto. O eu vejo você é ver as pessoas sem filtro, como elas são de fato. É ver as pessoas sem máscaras, né? Sem máscara, porque muitas vezes a gente cria uma máscara de personalidade. Somos muitas vezes mascaradas. E eu vejo você ver a pessoa sem máscara, sem medo também, sem medo de se relacionar, sem medo das pessoas. Só que uma coisa é muito interessante, sabe? Que vocês precisam, assim, que essa tribo ainda nos ensina, né? Quando, por exemplo, eu vou me encontrar com o professor Leandro, né? O professor Leandro passa na minha frente, eu falo pro professor Leandro, em vez de falar bom dia, boa tarde, te amo, como vai? E aí, compadre, beleza? Eu falo, eu vejo você. O Leandro
o Leandro ele responde para mim. Então eu existo para você. Aqui está o ponto da nossa conversa, sabe? Quando eu falo para alguém, eu existo você e o Leandro responde, eu vejo você e o Leandro responde. Então eu existo para você. É bom saber que a gente existe para alguém. A gente não está sozinho. Ponto. Não estar sozinho. A gente não está sozinho. E a gente precisa fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas. Um princípio da depressão, da angústia, da ansiedade é uma sensação de estar sozinho. Quando a gente está sozinho numa solidão, bate a depressão, bate a ansiedade, bate a angústia, bate o choro, bate a tristeza. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, sabe? Não se sentir sozinho e não fazer com que as pessoas se sintam sozinho. Só que para isso a gente precisa ter essa dinâmica da África. Eu preciso que as pessoas me vejam e eu preciso ver as pessoas. Então a gente ter essa mentalidade de não se sentir sozinho. Não estamos sozinhos. Nós temos alguém que nos ama. A gente precisa se sentir amado e amar as pessoas. Nessa linguagem mais bíblica. Amar as pessoas e se sentir amado. E como a gente vai se sentir amado? Amando as pessoas. Não existe um outro caminho. Como a gente não vai se sentir sozinho? Estando com as pessoas. Então, gente, eu vejo você, até o nome da nossa palestra, né? Eu vejo você nesse sentido porque eu existo para você. Então, Leandro, eu vejo você. Você deve responder? Eu existo, então, para você. E essa é a nossa dinâmica, caros adolescentes, caros jovens. Agora, um outro ponto que eu quero falar, que são 3 coisas que eu quero falar, né? Primeiro é sobre o eu vejo você. O segundo é sobre a ansiedade, né? Sobretudo a ansiedade. Antes a gente estava falando sobre um pouquinho o espírito de depressão. Agora é sobre a ansiedade. A gente está muito acelerado, entende? Muito, mas muito acelerado. A gente está acelerando as nossas conversas do WhatsApp, a gente está acelerando as nossas falas, a gente está acelerando o nosso dormir. Se eu posso falar alguma coisa, gente, vamos desacelerar. Calma, é preciso descansar. Falo como padre. Deus, quando criou a humanidade, ele criou em 6 dias, ele não criou em 7, porque no 7º ele descansou. Então, vamos calcular, Deus está aqui em outro patamar da gente, e nós estamos aqui, abaixo de Deus. Se Deus, que está acima de nós, ele tirou um dia para descansar, por que nós não tiramos um dia para descansar? É uma coisa que vocês precisam levar para a vida de vocês. Futuramente, vocês vão ser pais, mães, vão ter filhos. Gente, trabalhar para ganhar dinheiro, para construir a casa, ter o carro de vocês, para viajar, sim, ótimo, ok, beleza. Façam isso, estudem, trabalhem, sejam ótimos profissionais. Mas lembrem, é preciso tempo para você, é preciso tempo para sua família, é preciso tempo para viver. É preciso um tempo para Deus. É preciso um tempo para descansar. Descansar dos nossos sentimentos, descansar das nossas loucuras, gente. A gente tem muita loucura. Quanta loucura que a gente faz no nosso dia a dia. Descansar dos nossos medos, dos nossos anseios. Vocês não ficam pensando um monte de coisa quando vocês acordam, vocês estão acordando, estão pensando o que nós vamos fazer, deixar de pensar, descansar das nossas mágoas, descansar dos nossos arrependimentos. É preciso descansar. A gente precisa descansar muito. Então, não estou dizendo que vocês têm que viver uma vida sedentária, que é um oposto, né? Tem gente que não faz nada e tem gente que está fazendo tudo. Mas a gente está numa vida muito corrida. Você não precisa responder todas as mensagens do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp. Você não precisa estar nesse mundo todo movimentado. Pare, pense, descanse, tire um tempo para você meditar, para você não fazer. A gente não consegue ficar mais tempo sem fazer nada. Se eu falar para vocês ficarem 3 minutos sem fazer nada, a gente já fica angustiado. Nós estamos perdendo esse ritmo de não fazer nada.
e que muitas vezes é importante. Muitas vezes é importante a gente não fazer nada, descansar. Então, caros adolescentes, levar um pouquinho para vocês é preciso descansar muitas vezes, tá? Parar, dormir, descansar, tirar um tempo para você, para sua família, para Deus. Um segundo ponto, o terceiro, melhor dizendo agora falando, né? É trazer um pouquinho a realidade. A vida não é fácil, gente. A vida, ela é bela, é bonita, é linda, é gostosa de se viver. Eu amo viver, sou apaixonado por viver, entende? Mas ela tem as suas dificuldades. E aqui eu quero fazer tipo, a vida é como se fosse uma parábola da ostra, né? Vocês conhecem a ostra, né? A ostra, dentro de uma ostra, né? Existem pérolas. Dentro de uma ostra existe pérola. O que cria uma pérola dentro de uma ostra? Geralmente é um grão de areia. Todo organismo que entra, que é diferente dentro de uma ostra, ele provoca dor, ele provoca sofrimento. Então, quando um grão de areia entra dentro de uma ostra, a ostra está sofrendo dor, ela está abatida, ela está triste, ela está mal, porque aquele elemento diferente entrou dentro dela. Só que a ostra, ela tem uma pelícope, uma pelezinha, assim a gente pode dizer, que é como se fosse a defesa dela. A defesa dela. E aí ela cria essa pelícope, essa pelezinha em cima daquela areia, e depois de 3 a 4 anos, quando você abre aquela ostra, se tem então uma pérola. Dentro da ostra tem uma pérola. Essa é a dinâmica da ostra e da pérola. Aí aquela areia que fez a ostra sofrer, fez a ostra chorar, fez a ostra ficar triste, mal, abatida, se transformou em pérolas. Aí, a pergunta que eu faço para vocês, caros jovens, caros adolescentes, o que vocês fazem nos momentos difíceis na vida de vocês? O que vocês fazem nos momentos de luto, de lágrima, de tristeza, de angústia, de depressão? Porque não é toda ostra que dá pérola. Não é toda ostra que dá pérola. Tem ostra que decide ficar sofrendo a vida toda, se lamentando a vida toda, reclamando a vida toda e ela não dá pérolas. Então a gente tem que aprender com essa parábola da ostra, sabe? Existem muitas coisas na vida que vai te fazer mal, vai fazer você sofrer, vai fazer você chorar. Mas a gente tem que ser que nem a ostra, criar as nossas defesas. Aí a gente pode colocar, rezar, a nossa oração, independente da nossa religião, a nossa família, a gente se agarrar na nossa família, nosso pai, nossa mãe, a gente se agarrar nos nossos amigos, no professor, naquele companheiro, naquele camarada, a gente vai criando essa pelezinha aqui que a ostra cria para ela criar pérolas. Então, o desafio de hoje, em meio a tanta angústia, em meio a tanta depressão, ansiedade, tristeza, lágrimas, sofrimento, você, cara jovem, você, cara adolescente, é convidado a criar pérolas. Pérolas. Então, esse é o convite que nós temos para fazer para vocês hoje. Agora, eu quero soltar uma música, né? Antes da gente abrir para as perguntas aí, Leandro. Gente, o mundo precisa um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Calma, paciência, tranquilidade. A gente fala demais alto, a gente berra, a gente grita, a gente esperneia. É preciso falar com mais tranquilidade, mais serenidade, mais calma. O mundo precisa um pouco mais de calma. Então escuta essa canção aí junto comigo, vai.
Tá saindo o som? Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo, que está sem som. Só um instantinho. Isso. Tecnologia. Vamos de novo. Acho que tem que deixar aberto. The orquestra. Foi? A orquestra. Sem som ainda? Não, não foi. Tá bom. A gente pode ir para as perguntas, aí vocês, se conseguirem, a gente toca mais para o final aí, tá bom? Tá, tudo bem então. Não sei se tem alguma pergunta, né? Mas a minha contribuição seria basicamente essa, Leandro. Muito bem, muito obrigado, padre, pelas suas palavras. Acredito que tudo que você falou é claramente muito para os nossos jovens, né? Que são pessoas muitas vezes aceleradas, que querem... É uma geração que quer tudo para agora, né? Para aquele exato instante. Pessoal, podem ir mandando as perguntas de vocês, as mensagens. Deixa eu ver aqui. Teve algumas perguntas durante a palestra, deixa eu encontrar elas aqui para a gente já poder iniciar algumas discussões. O Marcelo mandou aqui alguma coisa de que muitas vezes as pessoas querem comparar os problemas, mas que cada um tem os seus, né? E sempre tem maneiras de resolver. E teve um outro colega também que falou que percebe que as pessoas estão cada vez mais egoístas. Você concorda com isso, padre? Exato. As pessoas, quando eu falo, né, esse espírito de alteridade, né, a gente cada vez está mais trancado no nosso canto, né, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso celular, nas nossas redes sociais. Então, procurar essa vida de coletividade, né, essa vida de grupo, de pessoas próximas. E realmente as pessoas ultimamente elas andam muito egoístas, pensam em si, né? Elas pensam demais em si e não são mais capazes de pensar nos outros. E aí vem a questão da insensibilidade também, né? Quando a gente pensa demais na gente, né? Isso é um grande perigo, né? Tem o complexo de Narciso, né? Ele se achava todo bonitão, né? Todo bonitão. Ele todo dia ele ia lá na poça da água, assim, que espelhava o rosto dele, ele se achava sempre o bonitão, o mais bonitão de todos. Aí um dia ele foi olhar, foi se aproximando, se aproximando, ele caiu na poça d'água e morreu, né? Então, a gente muitas vezes pode morrer com esse nosso egoísmo, essa vaidade, essa subjetividade da gente sempre querer estar se achando melhor do que os outros. Muito bem. A Pamela, ela pergunta o seguinte: sobre quem se sente insuficiente, tem problemas com autoestima, quais seriam os conselhos? Sobre quem se sente insuficiente, olha, o conselho é você se amar, sabe? Antes de tudo, você olhar para as coisas boas que existem na sua vida. A gente olha muito para as coisas ruins. De repente as coisas não sejam perfeitas, né? A minha vida de padre não é perfeita. Eu queria que algumas coisas fossem diferentes. Mas eu tenho muitas coisas boas que me fazem sorrir. Muitas coisas que me animam. Então, eu não te conheço pessoalmente, mas você tem qualidades. Você tem pontos positivos. E você é capaz de você se amar, né? Se você está passando por essa fase, antes de você querer amar alguém, procurar alguém, estar com alguém, procure se amar, né? Porque a gente não consegue amar as pessoas se a gente não tem amor. Então, traga para você esse amor, essa capacidade, essa beleza que existe dentro de você, na sua vida.
e ver quantas coisas boas que existem na sua vida, né? Quantas coisas maravilhosas Deus proporciona na sua vida, entende? Então, eu tenho toda a certeza que... E estarei rezando por você também. Estarei rezando por você também, tá bom? Muito bem. Nós temos uma colega que pergunta como ajudar alguém próximo que está um pouco depressivo, ansioso. Como ajudar, né? Falando para ela que eu vejo você, né? O que a gente conversou. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tenho que ser um psicólogo, eu tenho que ser uma pessoa inteligente para ajudar alguém que está com depressão. Não, esteja do lado dela, né? Você não precisa ter diploma para você ajudar alguém. Claro que existe a medicina, existem os médicos, existem os psiquiatras, existe o medicamento e que a gente não pode descartar disso, né? Mas uma das coisas que cura, né? Uma das coisas que cura é saber que essa pessoa não está sozinha. Então eu existo para você. É saber que ela existe para alguém. O grande mal que faz com que as pessoas se sintam assim muitas vezes é a solidão. Ela se sente sozinha. E olha, e diga-se passagem, muitas vezes ela está rodeada de pessoas e ela se sente solidão, porque ninguém é capaz de amá-la. O que nos faz sentir que a gente não está sozinho é sentir-se amado pelas pessoas. A gente pode estar rodeado de gente, mas a gente pode estar sentindo solidão, porque nenhuma daquelas pessoas que estão ao meu redor me amam. Mas eu posso estar com uma única pessoa do meu lado, mas eu não posso sentir solidão, porque essa pessoa me ama e demonstra amor. Então esteja ao lado dessa pessoa, seja companheiro, parceiro, para tudo que ela precisar, esteja com essa pessoa ao lado e diga para a pessoa: eu vejo você, e faça essa pessoa sentir que ela existe na sua vida. Que bacana, Padre. Tem uma pergunta muito legal da Alexia. Tudo o que aconteceu nessa pandemia afastou as pessoas, deixando-as cada vez mais frias. Acha que quando tudo voltar ao normal, as pessoas melhoram essas relações, esses sentimentos? Elas deveriam, né? Elas deveriam. A gente levou. A humanidade está agindo como se fosse um adolescente. Eu sei que tem muitos aqui, né? Mas eu já fui adolescente, sabe? Quando eu fazia cagada na minha vida, desculpa a expressão, né? O meu pai me batia. Entende? Me batia por quê? Para você aprender, entende? E pouco tempo depois eu fazia a mesma coisa que eu já tinha feito, entende? E só muito tempo depois eu fui aprender o que é certo, o que é errado e deixar de fazer algumas coisas que não deveria fazer. E a gente levou um grande tapa na cara com a pandemia. Ela realmente nos afastou. E a gente, nós, principalmente vocês que estão nos assistindo agora, o mundo parece-me que não mudou nada. As pessoas até parecem que estão piores, né? Mas a gente tem que fazer a diferença. Não importa, tá? Não importa se muita gente não mudou, não se transformou. Mas o que importa é que você tem que fazer a diferença. Que você tem que ser uma pessoa diferente. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas nada mudou. Ok, nada mudou para aquelas pessoas. Mudou para você. Então, não desanime. A gente não pode desanimar de querer mudar o mundo. A gente, de repente, não vai mudar todo o mundo. Olha, eu posso mudar minha casa, posso mudar minha família, posso mudar um amigo meu, posso mudar um colega, e é assim que o mundo começa a ser transformado, minha filha. Ótimo. Padre, podemos fazer um teste com a música de novo? Tentei colocar uma configuração diferente aqui. E depois a gente continua, então. Foi? Mesmo
quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. A vida não para. A vida é tão rara. Essa música aí é uma música antiga, tá, galera? É mais do meu tempo aí, né? Tenho meus 33 anos, né? Na minha juventude que a gente escutava esse tipo de música aí, né? Mas ela tem uma letra muito bonita, que o mundo pede um pouco mais de calma. A gente precisa um pouco mais de calma e pedir que as pessoas tenham um pouco mais de calma, né? É tudo muito agitado na casa, no trabalho, no trânsito, qualquer lugar tá uma bagunça, muito agitado as coisas, e a calma é uma coisa muito, muito boa. Quando a gente entra no mar, a gente entra quando o mar tá calmo. A gente não entra no mar quando ele está bravo, né? Porque quando ele está calmo, a gente se deleita, a gente se delicia. Então, é mais ou menos essa dinâmica que a gente tem que entender. Um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, serenidade, silêncio, paz, né? Do que a gente está precisando. Olha, durante a música, eu até fiquei refletindo uma situação, né? A música falando que a gente precisa um pouco mais de calma e parece que hoje a gente faz o inverso. Cada vez a gente acelera mais, né? Até simples áudio no WhatsApp, agora a gente ouve acelerado muitas vezes. E eu estava me perguntando, né? Qual que será que é o impacto disso na nossa saúde, na nossa vida, né? Ontem saiu uma reportagem sobre isso, né? No jornal da Band, que eu estava assistindo ontem à noite, no jornal da Band ontem à noite. E realmente, tem muito jovem me escutando, muito adolescente. Eu vi aqui no meu Instagram que vários já me marcaram, né? E olha, gente, é preciso você muito assim
de repente talvez careta, mas é preciso lutar contra isso, remar contra isso, sabe? Eu gosto muito de redes sociais, gosto de Facebook, Instagram, WhatsApp, eu mexo muito com vídeos, eu tenho um programa de TV, eu gosto muito dessas coisas, mas não é o essencial na minha vida, não é o mais importante na minha vida. Eu ficar postando foto, eu tenho tomado isso como decisão na minha vida. Tenho até como sugestão para vocês assistirem um documentário, né, que tem na Netflix, Dilema das Redes. Assistam isso daí. Dilema das Redes é um documentário em que se fala de pessoas que trabalharam no Google, trabalharam no Facebook, trabalharam no Twitter, no Instagram, e eles saíram dessas empresas porque eles percebiam que eles estavam fazendo mal para as pessoas. Assistam isso daí e que vocês vão entender como essa mídia domina o nosso tempo, domina a nossa angústia, e dentro do documentário vai falar que alto índice de suicídio, alto índice de depressão dos jovens e das crianças e adolescentes tem sido em virtude das redes sociais. Não estou dizendo que você precisa excluir as suas redes sociais, estou dizendo que não é importante na sua vida, não é primordial, não é essencial, não é o que a gente tem que ser como o patamar da nossa vida. Não é importante. Ele é bom, é legal, é bacana, mas assistam Dilema da Rede, que vai fazer muito bem para vocês aí da Netflix também. Muito bem. Padre, a gente já está até passando um pouquinho do horário combinado, mas tem uma pergunta, uma mensagem da Maria aqui, gostaria de fazer para finalizar, tá bom? Então ela diz o seguinte: é tão difícil amar alguém hoje em dia, né? Às vezes esperamos chegar uma notícia ruim para dizer que amamos. Movemos mundos para saber das pessoas que estão longe e acabamos esquecendo das que estão aqui perto. A gente vê muitas vezes, né, as pessoas postando nas redes sociais, se no céu tivesse um tempo de visita, né? Mas quando... a gente só tem uma única oportunidade da vida. Nós não temos uma segunda chance. Depois que morreu, essa chance perde. Então, quando a gente está vivo, enquanto a gente está vivo, nós temos duas missões. A gente tem a missão de fazer o bem para as pessoas, caridade, obra de caridade, doação, vida, serviço, de fazer o bem para as pessoas. E a segunda missão nossa é de amar as pessoas. Ponto. A nossa missão aqui na Terra, quando Deus cria o homem e a mulher, está lá no livro de Gênesis, ele cria e fala, eis algo muito bom. Deus faz a gente muito bom para a gente fazer coisas muito boas. Deus não criou a gente para fazer maldade. Deus não criou a gente para fazer coisas ruins. Deus criou a gente para fazer coisas boas. E é isso que Deus quer da gente. E é isso que eu, como padre, deixo como mensagem também. Se você é uma pessoa que faz coisas boas, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ama as pessoas, é uma pessoa do amor ao próximo, você é alguém que vê o outro. Você é alguém que existe para o outro. Então, essa é a nossa missão, de fazer o bem e de amar as pessoas. É difícil? Mas não deixe de fazer o bem e nem de amar as pessoas. Muito obrigado pelas suas palavras, padre. Agradeço de coração você ter topado esse convite para estar conversando conosco. O pessoal gostou bastante, tem uma galera mandando mensagens aqui no chat, tem uma galera mandando mensagens também nos grupos do WhatsApp aqui das turmas. Então, assim, é muito bom ter com quem contar para estar trazendo uma visão, às vezes, um pouco diferente, uma palavra que talvez tenham muitos jovens aí que precisavam hoje estar ouvindo esse tipo de coisa. E é muito bom saber que a gente pode contar com você também para estar conversando conosco. Obrigado de coração em nome da instituição aqui do Semear e vamos, quem sabe, marcar uma próxima oportunidade aí mais adiante. Certeza. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma bênção sobre todos, pode ser? Sim. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos nós, abençoe as nossas casas, nossas famílias, as nossas vidas. Que Ele desça sobre todos nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, galera!
Aquele abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela presença de todos.